Olá, nós somos do Instituto Federal do Pará e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o assunto mais comentado do momento, o coronavírus Covid-19. Para falar do assunto, nós convidamos dois especialistas. Gente, quando eu falo dois especialistas, nós chamamos os dois médicos do Instituto Federal do Pará, o Dr. Camilo Ramos e o Dr. Júlio Monteiro, para contribuir, nos dando algumas explicações e algumas orientações sobre o assunto. Para começar, nós vamos falar com o Dr. Camilo Ramos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, João. Doutor, eu queria começar fazendo a pergunta mais básica, que é: o que é o coronavírus, o Covid-19? Certo. João, o coronavírus é um vírus. O vírus é um ser vivo que tem capacidade de infectar células, seja de animais, seja de humanos, até mesmo de plantas. Certo, doutor. E por que esse coronavírus é diferente? Bem, o grupo dos coronavírus é um grupo bastante conhecido da ciência e faz tempo. Porém, a maioria deles se restringe à transmissão entre animais. Mas, em algum momento, lá na cidade de Wuhan, na China, por motivos ainda não bem compreendidos, houve uma mutação, isto é, uma transformação na estrutura de um coronavírus. Desta forma, o ser humano que não era acostumado com o coronavírus passa a transmitir o coronavírus um para o outro, causando assim, de forma simplificada, uma surpresa para o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, o tornando vulnerável e possibilitando a ocorrência de doenças respiratórias graves pelo coronavírus. Certo, doutor. Então, assim, simplificando, este é um vírus, uma mutação nova e o nosso organismo não tem defesas contra ele. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Existem variados tipos de vírus. Existem os vírus muito famosos que causam doenças ruins, doenças graves, como o HPV, que pode causar o câncer de colo de útero nas mulheres, o vírus HIV, que também tem doenças conhecidas. Existe também o vírus influenza, geralmente relacionado ao resfriado comum, a essa gripe que nessa época do ano se vê na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos alunos, no nosso corpo do Instituto também. Tá? Já o coronavírus, ele pode até ter algumas similaridades com o vírus da gripe, do resfriado. Né? Dor de cabeça, tosse seca, febre. Porém, nós não conhecemos como conhecemos o vírus do resfriado. E por isso ele pode agravar e levar a situações graves, como nós temos visto no mundo afora. Certo. E já que estamos falando de vírus, doutor, qual é o potencial de transmissão deste vírus? João, não é um potencial muito alto, né? A despeito da nossa preocupação atual, que aliás não é desmedida, ela é adequada, mas ele tem um potencial relativamente baixo. Comparativamente, o vírus do sarampo, que é uma doença reemergente no nosso meio, né? O sarampo, um doente pode infectar 15 pessoas saudáveis. O coronavírus, a estimativa atual, é de um doente infectando 3 pessoas saudáveis. Mas, João, um detalhe. O nosso pet, o nosso cãozinho, o nosso gatinho, ele está a salvo, tá? Nós não vamos transmitir o coronavírus para o nosso animal doméstico. Ah, uma boa notícia. Da mesma forma, ele também não é o culpado e não vai transmitir para nós. Então, não nos preocupemos com isso. E para continuar aqui o assunto, estamos agora com o Dr. Júlio Monteiro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, João. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor como se previne o coronavírus. Bom, João, são medidas simples, na maioria das vezes, que são muito eficazes no combate à transmissão do coronavírus, que nós podemos citar principalmente a higienização das mãos, principalmente com água e sabão, 20 segundos, seguindo pelo menos os 5 passos, são muito eficazes. Na impossibilidade de lavar com água e sabão, a gente pode utilizar o álcool em gel. Nós recomendamos ainda evitar tocar boca, nariz, olhos com as mãos sujas. Nós recomendamos também a higienização dos ambientes com mais frequência, tá? Principalmente maçaneta, chão, corrimão. Tá? Também, se a pessoa estiver doente, evitar participar de reuniões, aglomerações de pessoas, tá bom? Principalmente acima de 100 pessoas, principalmente em locais fechados. Então são medidas simples, mas que são muito eficazes. As pessoas que apresentarem sintomas de gripe, de resfriados, o que elas devem fazer? O que as pessoas podem fazer? Evitar a aquisição da infecção, que foi isso que a gente citou anteriormente, tá? Para os idosos, para os professores, para os profissionais de saúde e para as pessoas que têm doenças crônicas, em poucas semanas vai iniciar a imunização contra a influenza. Também é um grande aliado, tá?
E para aquelas pessoas que porventura apresentarem sintomas como tosse, febre baixa, coriza, que é o nariz escorrendo, dor de garganta, dificuldade para engolir, a maioria das vezes podem ser quadros virais autolimitados, que respondem com sintomáticos. Se a pessoa tiver dor, vai tomar um analgésico, tiver febre, tomar um antitérmico. Se houver necessidade, procurar um serviço de saúde, tá? E pode procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. Agora, se essa pessoa que tem esses sinais e sintomas teve contato com alguma pessoa, caso suspeito ou caso confirmado de coronavírus, aí tem que ser acionada a vigilância em saúde, porque é um caso suspeito da infecção pelo coronavírus. Se a pessoa viajou para uma área que tenha transmissão sustentada, a exemplo da Europa, da China, Coreia do Sul, Japão, mesmo Estados Unidos, ou ainda até São Paulo e Rio de Janeiro também. No caso das pessoas que chegaram de viagem desses estados ou países que têm vários casos confirmados, qual é o procedimento que a pessoa deve fazer? A recomendação atual do Ministério da Saúde é, se você esteve em área de transmissão sustentada da infecção pelo coronavírus, se você estiver assintomático, permanecer pelo menos 7 dias em quarentena. Então, recomendado ficar no seu intradomiciliar, sem contato com outras pessoas, principalmente idosos, tá? E aguardar. Se você tiver algum sintoma, entrar em contato com a vigilância. Agora, se a pessoa vem dessas zonas, já vem sintomática, aguardar 14 dias pelo menos, já que a maioria dos casos são leves. De 80% até 85% dos casos são formas leves, não evolui com gravidade. Então, gente, não precisa entrar em pânico. Para evitar a transmissão do coronavírus, basta que a gente adote medidas simples de prevenção, mas muito eficazes. Para saber mais sobre a situação do coronavírus no Brasil, acesse o site do Ministério da Saúde, fonte confiável de informações. Evite fake news.